O aparelho que eu vou fazer a troca do teclado é esse daqui, um notebook bem comum, um i3 de 7ª geração. Este notebook foi muito vendido e já está aí em um tempo de 5, 6 anos de seu lançamento. Vai apresentar mesmo alguns tipos de problema, como por exemplo esse daqui, que é a troca do teclado, então vai ser substituído o teclado dele. Além disso, também vou fazer o upgrade neste notebook. Ele vai passar a ter 8 GB de RAM e 256, 240 ou 256, eu vou confirmar o SSD que nós temos, o tamanho aqui, mas é nessa faixa aí, 256, 240 de SSD do tipo SATA. Então vai substituir o HD aqui, que tem de 1 TB. Este aparelho, inclusive, se vocês quiserem fazer a substituição, é muito tranquilo. Ele pode ser feito substituição aqui por essas portinhas de acesso rápido, tá? Aqui memória, aqui HD, veio o HD, né, claro, mas pode colocar aí o SSD. É bem tranquilo para retirar essas portinhas aqui. Uma espátula qualquer, se você não tiver aí uma pinça daquela de cabelo, a parte de trás da pinça também consegue fazer essa alavanca aqui. Tem até a partezinha aqui já para abrir essas tampinhas. Se vocês ainda não conhecem aqui o nosso canal, vou mostrar aqui todas as ferramentas que eu utilizo. Ferramentas muito simples que vocês podem conseguir em qualquer lugar, Mercado Livre aí, Shopee. Essa espátula aqui é uma espátula de metal. A espátula é bem usada, como vocês podem ver. Só utilizo essa parte aqui, da pontinha mais chata. Uma chave Phillips, essa daqui eu posso deixar até a medida aí na descrição. Mas é uma chave de 1/8. O tamanho dela pouco importa, posso utilizar uma pequenininha como uma maior. As menores, por mais incrível que pareça, eu sempre acho em valores maiores. Nesse caso aqui do teclado, também eu vou utilizar isso aqui. É uma ferramenta essencial para troca de teclado, estilete. E claro, para trocar o teclado, que não pode faltar é o teclado. Esse daqui foi adquirido no Mercado Livre, uma loja que a gente já trabalha aqui em Salvador. Uma loja que a gente já conhece a procedência. Mas dá uma olhada lá no Mercado Livre, se tiverem lojas com boas avaliações. Não é o tipo de coisa que dá dor de cabeça. Você trocar um teclado desse e voltar é muito difícil. Eu acho que só pegamos aqui umas 2 ou 3 vezes. E olha que nosso universo é bem grande de troca de teclado. Talvez seja o serviço que a gente mais faça aqui na assistência, seja esse. Tecladozinho novo, como vocês podem ver aí, 100% novo, o flat dele aqui. Esse aparelho ele não tem variações desse teclado, então podem comprar esse seguro que vai funcionar. Tudo que for NP350, as letrinhas subsequentes, todos vão funcionar para esse teclado aqui, então não tem dor de cabeça. Para iniciar, tem que retirar aqui essas borrachinhas, que elas que fazem a vedação dos parafusos. É o único momento que eu utilizo essa ponta aqui, que é uma ponta mais aguda mesmo, do que a pontinha mais chata. Retirar essas borrachas, não percam essas borrachinhas aqui, porque são bem caras. Uma dessa daqui pode custar uns 50, 60 reais, muito fácil. Não tem nova, pelo menos eu não conheço assim lugares que vendam nova, talvez aí no AliExpress. No AliExpress tem tudo, mas aqui no Brasil dificilmente vão ter novas. Então é bom que guarde suas borrachinhas, não perca, porque a gente pega muito desse aparelho aqui sem essas borrachas. E além do aparelho ficar aí descompensado, você vai ter um prejuízo bem grande na hora de comprar essas borrachinhas. Para fazer a abertura completa do aparelho, eu não preciso tirar essas duas tampas. Muita gente acha que precisa, mas não. Posso deixar aqui inteiro. E eu vou na dobradiça aqui, ó, fazer a inserção da espátula. Esse é um aparelho que aparentemente nunca foi aberto, então vai ser um pouco mais difícil mesmo, mas com um pouquinho de paciência vai. Fiz aqui as inserções dos lados. Agora eu vou passando, como vocês podem ver aí, eu vou passando, ó, e fazendo uma leve alavanca. Não pode chegar muito para cá, mas faz uma leve alavanca aqui, de forma que vai separando. Vocês podem ouvir aí até os cliques. É dessa carcaça mesmo aqui separando. São as travas plásticas que tem, por isso que não pode fazer muita alavanca para não acabar quebrando essas travinhas. Eu precisaria delas quando for prender. Esse não tem muitos parafusos, então quebrar essas travas aqui vai dar um prejuízo muito grande, porque o aparelho vai ficar aberto. Não tem muito segredo. Vou chegar aqui nas dobradiças desse lado aqui agora. Vamos ver, ele tem quase sempre aqui uma parte no meio que fica bem resistente à retirada.
mas eu coloco aqui a mão, olha só, minha mão aqui por baixo. A outra eu também vou segurar por baixo aqui, olha só, essa mão aqui, segurei por baixo, ó. Vou puxando devagar, vocês vão ver algumas travas saindo, desconectando, ó. Já foi. Então tá aqui a tampa na mão. Notem que tem bastante poeira aí nessa tampa. Tem muita, né? Bastante poeira. Uma coisa que eu também vou fazer aqui é a limpeza, porque esses aparelhos aqui não deixamos sair desse jeito aqui, ó, com poeira. Não tem porquê, já abrir o aparelho todo. Isso aí fica como uma cortesia para o cliente. A gente não é nenhum problema uma troca de pasta térmica. O que é que a gente gasta com a troca de pasta térmica? E pelo menos aqui o cliente já vai sair satisfeito e vai sempre voltar, o que é importante. Ele sempre vai voltar aqui na assistência, a gente dando esse tratamento especial. Como é uma troca de teclado, eu vou tirar aqui a bateria. Não faz também sentido deixar a bateria aqui, porque essa chapinha aqui é onde eu quero chegar. Essa bateria então ela vai empatar eu chegar nessa chapinha. Então eu preciso basicamente retirar tudo aqui. Eu vou dar o pulo do gato, porque muita gente faz a substituição desse teclado aqui com a tela sem nenhuma necessidade. Pode fazer aqui a substituição dele sem a tela. Olha aqui a bateria, como tá suja essa bateria. Isso aqui é muita poeira. Deve ter 5 anos esse aparelho, então é sujeira que vai acumulando aí durante esses 5 anos. A ventoinha vai puxando de baixo, tem a ranhura ali de tomada de ar, que é por baixo nesse aparelho. Então com certeza a ventoinha está puxando aí esse ar, que ar não, né, poeira. Ar mais poeira, porque não tem ar puro. Ela tá puxando aí, jogando isso tudo aí na placa, jogando na bateria. Agora engraçado, esse é um aparelho que acontece muito isso, de ter sujeira na bateria. Então, possivelmente, essa sujeira ela vem aqui do touch. Esse touch ele tem uma marcação mesmo por cima. Parece-me que esse touch aqui, ele entra poeira e acumula na bateria, porque vai sendo sugado aqui pela ventoinha para jogar para fora, na refrigeração natural do aparelho. Então, eu acredito que esse touch aqui seja o responsável por isso aqui, por aquela sujeira lá na bateria. Vocês podem ver aí, tá bem sujinho mesmo, mas é isso. Vamos seguir aqui a retirada dos fones, dos alto-falantes. Eu costumo retirar, não impede, mas no caso de utilizar estilete, eu vou retirar, porque esses fios aqui, se cortar, um abraço. Também não percam aqui essas borrachinhas, essas aqui que vem, ó, com alto-falante, de jeito nenhum percam essas borrachinhas, porque senão vocês vão ficar com o seu som abafado e vibrando, com aquela vibração, ficar uma vibração bem esquisita. Dessas borrachinhas que elas fazem ali a anulação da vibração pelas ondas sonoras. Então essa borrachinha aqui também é muito importante para ter um som limpo. Sem elas, vocês vão ter um abafamento aí no som e vai sentir aí o seu som vibrando de uma forma anormal, principalmente nos graves. Guarda ela aqui, às vezes ela sai mesmo, não é nenhum problema. Coloca ela aqui para a parte de dentro e deixa ela ali no canto. Plaquinha, essa plaquinha aqui da interface, ela também serve como botão de power. Então eu vou retirar essa plaquinha aqui no canto. Ela serve também como um USB, ok? E como uma interface que vai ligar o alto-falante do lado de cá. Então é importante tirar. Estou tirando ela aqui. Olha só também, muita poeira. Um aparelho que aparentemente nunca foi aberto. Vai ter mesmo, não é nada de anormal. E dependendo do lugar, eu já peguei aparelhos aqui de obra, que meu amigo, é difícil. É muita poeira mesmo. Vou aqui retirar a ventoinha. Essa aqui também muito fácil. Todos os parafusos, esses parafusos prateados, são o mesmo padrão, ok? Todos os parafusos pequenos, preto, eles também são o mesmo padrão. Então não precisa se preocupar quanto a misturar. Eu deixo tudo ali no cantinho, misturados. Tudo que é preto aqui nesse aparelho, ok? Não estou falando aí de todos os aparelhos, mas nesse aparelho MP 350, todos os parafusos pretos, eles têm o mesmo padrão. E os parafusos prateados também podem pegar em qualquer lugar. Então o mesmo parafuso aqui da bateria vai na dobradiça,
e tá tudo certo. Retirando aqui a ventoinha, porque para ter acesso a essa chapinha aqui eu preciso de fato retirar toda a placa. Esse é um processo mais demorado. E eu nem falei, galera, esse aparelho aqui ele tava disparando algumas teclas e algumas estavam falhando. Então a gente já tem um sintoma claro aí de que o problema é o teclado. Não precisa fazer nenhum tipo de análise, por isso que eu não peguei nem para fazer mais nada. É muito comum isso aqui acontecer nesse aparelho, não sei porquê. Também dos da Lenovo, eu acho que por ser linha mais básica, tem os aparelhos aí de linha empresarial que demoram um absurdo de trocar um teclado. Esses aqui de linha mais básica é comum, por mais incrível que pareça, são os que a gente mais pega para trocar, são esses daqui e o da Lenovo. O teclado da Lenovo, que por sinal tem uma compatibilidade muito boa desde 2016 até 2021 com os S145, é o mesmo teclado. E olha só aqui a parte da térmica, que ela tá ressecada, tem um pouquinho ainda de molhado aqui, mas é bem pouco. Essa parte aqui tem que ser substituída, vamos fazer também a substituição em um outro momento, não agora. Esse flat aqui é o flat que liga ao botão do power, naquela plaquinha que eu mostrei para vocês, que é a interface também do alto-falante. Vou retirar ele aqui, eu preciso dessa chapinha aqui livre para fazer a substituição, deixar ela aqui também no canto. Os cabos aqui do Wi-Fi, eu não costumo retirar os receptores do Wi-Fi, eu deixo eles aqui no canto, mas tiro também porque não retiro isso aqui, tá? São os receptores, mas eu afasto esses cabinhos aqui para na hora da solda não acabar pegando a solda aí, queimando os cabinhos e inviabilizando. Então eu deixo ele sempre ali no cantinho, separado, afastado desse túnel aqui. Agora retirando aqui a memória, essa chapinha tem acesso fácil, como eu mostrei lá no início do vídeo. Ela tem acesso fácil, pode ser substituído muito facilmente, tanto memória quanto SSD, algo que a gente vai fazer aqui neste vídeo. Essa daqui é de 4 GB. Olha aí, não sei se dá para pegar bem, mas essa é uma memória de 4 GB, vai passar a ser 8 GB nesse aparelho aqui. Agora o cabo flat, esse é da tela, porque eu vou retirar essa tela, vou retirar aqui as dobradiças para não correr riscos com a tela. Aqui neste aparelho, neste caso, é um risco completamente desnecessário trabalhar com a tela no aparelho. Eu vou acabar fazendo pressão, é um risco desnecessário. Então, quando a gente pode evitar um risco, a gente simplesmente retira, porque para acontecer algo de ruim é muito mais fácil do que acontecer quase sempre aqui no caso de uma manutenção algo de bom. Não sei porquê. Isso é uma situação que acontece em muitos reparos. É muito mais fácil você quebrar do que você acabar achando um defeito do nada e resolver. Então eu vou retirar aqui a tela aqui com a espátula também para retirar essa dobradiça. Por sinal, tá bastante resistente essa dobradiça aqui. Passar também um óleo. Aqui em Salvador, por sinal, é muito comum isso acontecer, ficar resistente à dobradiça por conta do salitre, o vento com sal que é soprado do mar para cá, para o continente. Acontece muito isso aqui. Sempre que um aparelho vem, a gente faz uma lubrificação, a gente não gasta praticamente nada. Não vou dizer que não gasta nada, gasta um pouquinho de óleo, mas é muito pouca coisa pelo benefício que o cliente vai ter no futuro fazendo essa manutenção. Faltou aqui um parafuso, mas a gente sempre faz essa lubrificação, não cobra nada. Esse touch aqui eu vou retirar, o cabo flat do touch é esse, retiro ele aqui. E agora o cabo flat do teclado, que é esse daqui, eu vou fazer a retirada, só puxar, ok? Como aqui já está separado, faltou esse parafuso aqui, eu acabei esquecendo. Como aqui já está separado, eu vou retirar a placa, deixar aqui a placa em outro lugar. Olha só, esse lado aqui é o lado que fica colado no teclado, então também entrou muita poeira pelas teclas nesse aparelho, puxou poeira de todos os lados. Muito provável aí que esse problema
de parar e de repetir tecla, tenha sido isso, vocês podem ver aí nesse círculo, é bem onde fica a ventoinha puxando ar, tá bem sujo, cheio daqueles tufos de poeira mesmo. Para retirar aqui da tampa, simples, já fiz ali, levantei aqui as dobradiças, então não tem nenhum segredo. E aqui está o nosso teclado para fazer a substituição. Para começar, vou tirar todos esses rebites. É um processo bem demorado e chato, mas necessário. Coloquei aqui o estilete numa medida boa e vou retirando esses rebites aqui, ó, cortando mesmo. E guardem isso, porque quando a gente for recolocar o teclado, são esses rebites aqui, os rebites originais, que vão ser soldados aqui no aparelho. Então guardem que esses caras aqui são mesmo muito importantes para você aplicar um teclado bem feito, para ficar um acabamento bom, não ficar aquele teclado bambo. É muito importante. Como eu já retirei uma boa parte dos rebites, talvez um ou outro ainda continue aqui, eu vou fazer também uma alavanca para fazer a retirada desses outros rebites. Pouquíssimos devem ter ficado. Aqui eu não percebi a olho nu, mas não duvido que tenha. Sempre que a gente vai tirar, fica alguns travando. Então, aqui por exemplo tem, acabei esquecendo desses. Para não forçar muito, então eu retiro. Mas na própria alavanca, alguns que ficaram, eles naturalmente vão sair pelo excesso de força na região. Ele vai estourar o rebite. Não tem outros rebites próximos para ajudar a apoiar e a aguentar a força, então eles vão acabar estourando. Faço aqui uma leve alavanca. Esse aqui tem ainda 3 rebites aqui para fazer a retirada, por isso que não estava suspendendo. Eu acho que agora vai. Da mesma forma como eu fiz para fazer a retirada, eu posso também segurar aqui, ó. Segurei no teclado aqui com essa mão de baixo. Vou puxando para cima. Vocês podem ouvir aí os estalos. São os rebites que às vezes ficam aqui nessa parte, o que a gente não consegue ver. São esses rebites. É uma dica que eu vou dar aqui. Nunca vi em outros canais passando essa dica. Mas quando você tem aquele seu touch que fica ruim, não tá 100% sensível, ou então tá sensível demais, você aperta o touch e ele vai pro lado sozinho, tipo, você clica no lugar e daqui a pouco, quando você acaba de clicar, ele vai pro lado. Muitas coisas acontecem por isso. Esse touchpad, a maioria deles, esse não, a maioria deles tem uma área de aterramento, galera. Essa fitazinha aqui que faz. Então, de preferência, não corte essa fita. Deixe ela do jeito que tá. Faz aqui a retirada. Às vezes ela vai acabar quebrando por conta própria. Isso não é nenhum absurdo de acontecer. Mas faz aqui a retirada, ó. Deixei aqui. Ela não vai me incomodar mais. Na hora de retornar, eu vou colocar essa fita aqui com um adesivo, enfim, qualquer tipo de adesivo plástico, para recolocar um aterramento aqui nessa área, porque esse aterramento ele é muito importante para o touch. Muitas vezes você tem esse problema aí e nem sabe de onde é que vem, para onde vai. Você abriu o seu aparelho e está com esse problema. E se você tiver esse problema, se tiver arrebentada aí essa fita, coloca um fiozinho, faz uma soldazinha de um fio no aterramento até alguma parte metálica do aparelho,
quase que 100% das vezes isso resolve. Eu já imaginava, esse suporte aqui de teclado estaria bem sujo, vou deixar ele aqui também no cantinho. E aqui o teclado também não tem segredo, esse eu posso inclusive retirar puxando mesmo. A maioria dos rebites que fazem a solda daquela placa metálica também fazem a solda do teclado. Se tiver aqui é um ou outro, mas muito pouco. Nesse caso aqui também mesma coisa, com cuidado, né? Não pode fazer nada com muita força, para também não acabar quebrando a parte de cima aqui do teclado. Tem aqui dois rebites, ó. Esses dois aqui eu preciso retirar, eles estão fazendo muita pressão, então. E aqui já foi teclado absurdo de sujo. Olha só como isso aqui tá uma maravilha para dar problema. Poeira e umidade juntos aqui no mesmo teclado. Então isso aqui vai ser descartado, não tem nenhuma hipótese de reutilizar isso aqui, nem as teclas a gente reutiliza, embora muito lugar venda essas teclas, mas a gente não reutiliza. E uma dica aqui muito importante também, vou passar para vocês, é sobre a colocação do teclado, que é esse rebite aqui, ó, tá vendo aqui, do Enter, do espaço do Enter, esse rebitezinho aqui, ó, ele precisa ser retirado. Se ele não for retirado nessa região aqui, podem testar, coloquem o encaixe e veja se vocês acharem algum. Vocês deixam aí nos comentários, porque eu particularmente nunca vi nenhum que tem esse furinho aqui para encaixar esse rebite. Então faz aqui uma cava mesmo com estilete, ele serve até para ressoldar em outro momento. Vou tirar aqui o restante dos rebites, sujou toda a minha bancada, ficou bem sujo. Eu vou catar todos esses rebites aqui, porque eu preciso de todos eles para fazer a solda. Como todas as peças aqui estão bem sujas, eu vou fazer a limpeza de todas elas. Para essa limpeza eu vou utilizar somente aqui um pincel. Esse pincel aqui é aquele bem basiquinho, de 3, 4 reais, acho, em qualquer material de construção. Mas das ferramentas eu vou deixar todos os links aí na descrição. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir bem baratinho, onde a gente adquire inclusive. Fiz ali uma limpeza completa nessas peças. Com todas elas limpas, agora eu vou iniciar a aplicação do teclado. Essa aplicação nada mais é do que, de fato, colocar o teclado aqui, mas soldar alguns pontos. Esses pontos são aleatórios, mas preciso primeiro fixar o teclado para ter certeza que o teclado vai ficar perfeito. Vai ter bastante rebite segurando ele. A chapinha, essa chapa aqui, são outros 500, tá? Se certifiquem do teclado, porque ele, por si só, os seus próprios rebites, ele já segura. Então eu vou fazer essa parte da fixação primeiro do teclado, até o touch já é ficando por baixo. E para isso eu utilizo um ferro de solda. Esse é bem antigo, de muitas guerras. Ele já não serve mais para soldar estanho, ele serve somente para esse fim. Eu vou esquentá-lo aqui. E se vocês ainda não entenderam o que são rebites, são esses pedacinhos aqui que foram retirados do teclado antigo. Isso aqui é o que eu vou utilizar para recolocar o teclado. Então guardem, quando vocês forem tirando com o estilete, vejam onde é que estão caindo, porque vocês vão precisar dele. É a mesma composição química do plástico, vai ficar mais resistente se tiver a mesma composição. Vocês não tiverem, peguem um outro plástico que seja parecido, mas a ideia é que tenha a mesma composição. Quando é o mesmo plástico, ele vai ficar com certeza mais resistente. Tem gente que faz isso aqui com aqueles enforca-gato, mas nós utilizamos aqui a mesma composição do plástico da base, porque é o jeito que fica mais resistente de todos os outros. Se não tiver jeito, a gente utiliza outros plásticos, mas esse daqui é o jeito que fica mais resistente. Eu vou escolher pontos aleatórios que eu julgo aqui que são interessantes de eu fazer o rebite. Eu vou refazê-lo aqui, ó, circulando o rebite plástico, claro, com ferro de solda quente. Ele vai moldando e vai dissolver também um pedacinho do rebite que ficou aqui do teclado. Quer dizer que ele vai refazer esse rebite. Vai ficar como original? Não, né, galera? Inclusive, outra coisa que eu falo aqui, eu não coloco todos os rebites, porque não tem necessidade. Claro que o original
fica bem melhor colocar 500 rebits de novo, não precisa. Coloco aqui nos pontos bem estratégicos, aqui por exemplo, porque quando eu for colocar a chapinha, ela também já vai prender um pouco do teclado, não precisa colocar rebits de novo. Por sinal, vocês não vão conseguir colocar todos os rebits, porque sempre vocês vão perder rebite aqui, não são poucos. Alguns, quando você tira, o estilete acaba fazendo uma força, ele voa longe, então não tem necessidade de colocar todos os rebits de novo. Utiliza aqui alguns pontos mais estratégicos que você analisa e vê, o teclado vai pegar um pouquinho mais de força aqui. Eu quase sempre faço alguns aqui, uns 10 no meio e pelo menos 5 nas extremidades, pelo menos aqui na parte de baixo 5, em cima 5, e aqui do lado eu escolho pelo menos 2 pontos para fazer, ou reforçar aqui mais um no meio. Enfim, não precisa colocar todos, mas façam. Se vocês tiverem tempo, quiser colocar o máximo possível, faz. Só guarda alguns desses rebits para prender a chapa. A maioria desses rebits, por sinal, eles são na chapa, não no teclado. No teclado são bem poucos. Só garanta que o seu teclado vai ter estabilidade. Eu vou fazer até um teste após prender esses rebits, para saber se o teclado realmente aderiu, se funcionou bem esse processo aqui. Eu rebitei todo o teclado, olha só, como eu falei, isso aqui ele já sustenta o teclado. Não vou fazer, claro, muita força, porque não faz sentido. Tem ainda essa proteção aqui de metal que dá uma sustentação maior, mas isso aqui por si só já sustenta o teclado. Se eu não quisesse colocar essa proteção aqui de metal, poderia ficar desse jeito aqui, mas claro que eu vou colocar a proteção, porque é obrigatório, inclusive até para pegar a placa-mãe. Mostrando para vocês que esse processo aqui funciona muito bem. Fazer alguns rebits, não precisa fazer todos. Como eu falei, vocês não vão conseguir nem concluir todos. É praticamente impossível vocês guardarem todos os rebits. Mas colocou em pontos estratégicos, nas extremidades, tranquilo. Você pode agora rebitar aqui a plaquinha. Esse processo aqui é um pouquinho chato também, que é de colocar o flat nessa parte aqui. Ele não pode pegar por fora, tá, galera? Tem que ficar desse jeito. Puxei ele aqui e agora eu vou fazer o restante dos rebits, que é prendendo essa base de aço aqui na base do teclado de plástico. Vou pressionar ela aqui. Se vocês tiverem habilidade, vocês podem usar aqui a mão. Eu particularmente prefiro aplicar uma pressão maior com alguma ferramenta no ponto que eu vou rebitar, porque principalmente esses pontos aqui da parte de cima, eles costumam voltar, subir, e aí o rebite não fica muito bom. Eu vou prendê-lo aqui, ó, com uma ferramenta, faço uma pressão bem mais forte em um ponto só, próximo desse rebite. E detalhe, vocês não podem soltar após colocar, o plástico ainda está mole, né? Então ele está muito maleável. Se vocês soltarem, provavelmente ele vai soltar também o rebite. Aguarda aí 5 segundos, tá, galera? Não precisa aguardar um tempo absurdo, mas deixa aí essa ferramenta pressionando durante 5 segundos mais ou menos. É o tempo que o plástico pelo menos vai ter aí alguma resistência. Ele vai esfriar muito rápido, mas pelo menos vai ter alguma resistência para segurar esse rebite e não deixar mais soltar. Se você soltar de imediato vai ficar difícil, o plástico ainda está mole, vai acabar soltando o seu rebite, vai ficar até mais difícil de você rebitar
em seguida. Mas como teoricamente se acontecer isso, tem outros, como você não vai rebitar todos, você também escolhe aqui aleatoriamente lugares estratégicos para colocar o rebite. Sempre vai sobrar, mas é uma dica que eu dou para vocês. Aguarda aí 5, 10 segundos com o que você estiver pressionando, se for sua mão, seu dedo, você deixa pressionando no lugar aqui da base até dar uma secada no plástico. Esses aqui de cima, por sinal, eles quase sempre consomem pelo menos 2 rebites, mais um motivo pelo qual vocês não vão conseguir rebitar todos. Vocês podem tentar, se quiser, pode tentar aí, mas quase sempre eles consomem 2 rebites para refazer, para ficar bem feito. Se quiser fazer meia boca, um rebite vai, mas para ficar bem feito, quase sempre ele consome 2 rebites. Quase concluindo o processo, e uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês é que esses rebites aqui, que são por dentro do cabo flat, se vocês não confiarem em fazer, vocês podem deixar sem fazer. Eu coloquei esse rebite aqui, ele por sinal ele passa literalmente dentro do cabo, mas se vocês não tiverem confiança em fazer, é melhor deixar ele aí fora. Não faz os externos, tá galera? Esse daqui, por exemplo, eu não fiz, mas fiz esse daqui, ó. Tá fora do cabo, o cabo vem até mais ou menos aqui. Esse daqui você poderia fazer, mas eu fiz o de cá. Esse é um interno também, eu fiz, porque aqui eu já tenho conhecimento como faz. E esse daqui que é completamente fora. Esses dois aqui, ó, eles dão sustentação bem tranquilo. Eu coloquei um aqui e coloquei alguns no meio aqui. Mas se não tiver habilidade, não quiser fazer, não quiser correr risco, evitem fazer esses três aqui, ó, esses três, evitem fazer, porque o risco de queima no cabo flat, se vocês ficarem muito tempo nessa região aqui esquentando, é muito grande. Vou dar sequência, vocês podem ver aí, eu já fiz a rebitagem de uma boa parte aqui da parte de cima, olha só como é que fica aí o aspecto. Também da parte aqui, essas partes aqui no meio também tem que fazer alguns reforços. E esse lado de cá que ainda está solto, esse é um processo que naturalmente é demorado, é por isso, inclusive, que se paga para fazer esse trabalho. Em muitos casos, se você não quiser fazer em casa, não tiver habilidade, ele é demorado. Vocês vão perder aí em torno de 1 hora para fazer bem por baixo. Eu tô falando aqui 1 hora, mas bem por baixo 1 hora para fazer esse processo, se vocês forem bem rápidos. Mas é bem chatinho de fazer esses teclados blindados. Antigamente tinha uns teclados que você fazia a substituição por cima, isso aí era absurdamente bom. Hoje em dia, com os aparelhos cada vez ficando mais finos, não dá muita possibilidade, muita margem do fabricante colocar esses teclados mais por cima mesmo da carcaça. Então todos os teclados hoje em dia, eu não conheço nenhum aparelho que não tenha teclado assim com rebite, desses que saíram, sei lá, de 7ª geração para cima. Eu particularmente não conheço nenhum. Vocês conhecem? Deixe até aí nos comentários. E deixe nos comentários também quanto cobram, se vocês já foram olhar em alguma assistência, quanto cobram para fazer esse serviço. Eu vou adiantar aqui
que a gente cobra R$ 90 para fazer esse serviço aqui, que é um serviço que demora bastante, mas a gente cobra R$ 90 aqui na assistência para fazer essa substituição do teclado, do serviço, tá, galera? E se você trabalha profissionalmente, faça algo que te diferencie, faça um serviço bom e dê garantia, porque aqui a gente dá garantia nesse serviço. Se o cliente, por sinal, comprar a peça, ele pode trazer a peça dele, claro, desde que esteja em bom estado. A gente prefere trabalhar com peças novas. A gente dá garantia no serviço feito, se o cliente trouxer a peça. Se o cliente deixar com a gente, aqui a gente dá garantia de 3 meses no serviço, que é algo muito difícil de você encontrar, e dá garantia também na peça de 3 meses. Então a gente faz tudo aí, coloca uma garantia já completa para o cliente. Se ele quiser, também tem o direito de trazer a peça dele, e o serviço a gente vai prestar do mesmo jeito, com a mesma qualidade, desde que, claro, o cliente traga uma peça em bom estado, porque se ele trouxer uma peça que tiver com problema, a gente vai fazer a substituição de novo, e aí ele vai acabar pagando uma outra mão de obra, né? Mas no caso da gente comprar, se a nossa peça, nós compramos em revendedores que são muito confiáveis, muito difícil de ter algum problema. Não lembro assim da última vez que tivemos problemas com peças aqui. Então a gente nem faz teste, a gente já faz a substituição direto, porque é praticamente impossível uma peça dessa vir ruim se for nova. Não lembro de fato quando foi a última vez que aconteceu isso também. É bem frustrante você fazer um serviço inteiro desse aqui e acabar a peça estando com defeito, mas pode ficar bem tranquilos que se comprar peça nova em lugares, claro, idôneos, vocês muito dificilmente vão passar por isso. Não posso garantir, porque eu também não sei exatamente onde vocês vão pesquisar. Eu vou deixar até aí no link na descrição lugares que nós compramos e que são bem recomendados. A gente não ganha nada por isso, mas vou deixar aí na descrição lugares que a gente já comprou, alguns fornecedores que a gente compra e que sempre foram bem tranquilos quanto a entrega, quanto a peças. Não tivemos problemas até hoje. Quando tivemos problema, acionou garantia, também foi bem tranquilo, mas isso há muito tempo mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem até dar uma olhada aí para esse teclado aqui. Vocês podem olhar também para outros teclados, porque a gente não está incentivando que vocês comprem, né? A gente não está ganhando nada com isso, mas passando uma experiência, além de passar a experiência de trocar o teclado, também passando a experiência de compra com esses fornecedores aí que não dão dor de cabeça nenhuma. E por sinal, se vocês querem ajudar o canal, nós já somos um canal com mais de 1000 inscritos, então ajude a gente a continuar crescendo. É um canal de um nicho um pouco mais complicado, que as pessoas não querem conteúdo, querem o simples, fácil e rápido, e aqui a gente não oferece o simples, fácil e rápido. Nós oferecemos um conteúdo completo e de graça. Claro que sempre passamos macetes para que vocês não passem aperto. Então, se inscreve aí no canal, é isso que eu peço para vocês. Se inscreve aí. Isso aí é o que nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui. E também o nosso patrocinador precisa entender que vale a pena continuar com o canal, trazendo conteúdos para vocês. Então se inscreve aí no canal, curte este vídeo, porque isso faz uma grande diferença aqui pra gente. Aqui já nos últimos rebits para concluir esse processo. O próximo vídeo que eu vou trazer também a substituição do Lenovo S145 em um dos próximos vídeos. Esse aparelho, inclusive, ele já está aqui para fazer a substituição. Também vai ter substituição completa desse aparelho e vai ter upgrade em um notebook da Asus que é novo. Esse aparelho da Asus é lançamento de 12ª geração e também vamos fazer aqui o upgrade nesse notebook da Asus. Então acompanhe também os próximos vídeos. Se você for inscrito, você não precisa fazer mais nada, vai receber a notificação e assistir de boa. Concluindo aqui essa instalação da chapinha, último rebite, eu vou mostrar, dar uma visão geral de todos os rebites que foram feitos. Deixa eu só desligar aqui o ferro de solda, que o bicho está quente. Todos os rebites aqui, olha lá. Esse teclado aqui, ele já está no lugar, já mostrei um pouquinho antes, mas está no lugar, não tem risco aqui, não pode dar uma marretada, é claro.
mas não tem risco desse cara aqui soltar mais, tá bem preso. E agora eu vou fazer a remontagem de toda a placa-mãe, colocando aqui todos os componentes, substituindo também o que a gente vai substituir pelo upgrade. Antes de qualquer coisa, até dar uma limpada aqui nesse processador. Essa pasta térmica antiga, normalmente, quase sempre eu utilizo álcool isopropílico quando a pasta térmica está bem resistente mesmo, mas nesse caso ela ainda tem alguns pontos úmidos, então acaba umidificando também o restante. Eu vou só limpar essa placa aqui por baixo, tá um absurdo de suja. E por sinal, como é um teclado que estava disparando, eu também vou colocar aqui um pouquinho de álcool isopropílico no contato do teclado para evitar esse problema. A fitinha que eu falei para vocês já concluí o processo, então ó, coloquei aqui a fitinha, sem dor de cabeça, com o touchpad, ele vai ficar 101%. Vou recolocar aqui a posição da placa-mãe, o flat do teclado e do touch, eles precisam já passar aqui para cima. Como eu falei, eu vou prender primeiro, mas eu vou jogar álcool isopropílico. Aliás, como isso aqui já está dificultando um pouquinho, eu já vou colocar logo um pouquinho de álcool. Álcool isopropílico, limpa contato, como se diz. Essa daqui é uma marca que a gente comprou a primeira vez. Eu vou até deixar aí também na descrição, mas é álcool isopropílico, tá? Então não tem muito segredo. Coloquei aqui no conector, acabou até passando por outros lugares, mas tranquilo, porque isso aqui vai secar, vai limpar o contato, vai ficar 100% no caso de teclados repetindo. Teclados repetindo, a gente sempre faz isso aqui. Deixa ele secar aqui um pouquinho. E como hoje não está um dia tão quente, ele vai demorar um pouquinho mais de secar. E eu até prefiro que seja assim. Ele vai limpando aí a trilha para deixar ela 101%. Deixa eu achar aqui o encaixe. Uma coisa ruim nesse teclado é que quando você encaixa aqui a placa-mãe, quase sempre o flat do teclado ele desce. Então, utilizei aqui uma espátula, passei por baixo só para puxar aqui o flat. Agora eu vou prender os parafusos porque é essencial que já esteja preso. Enquanto tá fazendo aqui, tá agindo o álcool, eu já vou prendendo aqui os parafusos para também agilizar, e agilizar não só o serviço, o vídeo também, que fora esse, hoje temos muito serviço aqui para fazer. Prendendo aqui os parafusos da placa-mãe. Reparem que todos os lugares que tem parafuso que pega na placa-mãe, ele tem uma indicação, olha, com umas setinhas aqui. Isso aí é uma coisa que ninguém vai te falar. Você vai colocar os parafusos e depois vai perceber que tem algum lugar que você errou. Mas observem que todos esses lugares, são poucos, eu acho que são 5 aqui ao todo. Esse daqui também, ó, tem uma indicação, 2 setinhas. Então, parafuso aqui, esses são os parafusos pretos, os menorzinhos. Prendeu aqui. Esse último não vou prender agora porque ele faz parte do dissipador de calor. Por sinal, também está bem sujo, ó. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui, porque desse jeito aqui não pode, né? Aqui já por limpo o dissipador sem pasta térmica antiga. Tá aqui com a poeirinha. Essa daqui tem uma cola aqui, eu não consegui tirar 100% dela. Pasta térmica que eu vou utilizar é essa já velha conhecida, uma pasta térmica branca. Não é um processador com final U, não é um processador que esquenta. Então não vai fazer diferença, não precisa colocar uma pasta térmica de altíssimo desempenho nesse processador aqui. Coloca um pouco de pasta térmica, eu tenho aqui a espátula, se não tiver, coloca aqui um pouquinho no centro do processador. E o próprio dissipador, ele vai se encarregar de fazer o restante, de pressionar essa pasta térmica. Eu vou passar aqui para espalhar bem. E agora sim eu vou prender, inclusive com esse parafuso que eu falei para vocês, que era por último, justamente porque ele pega isso aqui, que é o dissipador de calor. Tá bem preso. Agora a ventoinha, essa ventoinha aqui, ela fica nessa posição aqui. E já utiliza aqueles parafusos prateados. Então pode utilizar qualquer parafuso desses aqui prateados para prender ela aqui também.
Eu acho que já deu até um bom tempo para fazer a colocação do flat do teclado. Então já vou colocar o flat ali para voltar com a tela também, prender toda a tela. A dobradiça que eu falei que eu iria fazer a lubrificação dela, então fiquem aí para aprender. É um processo muito simples, mas é essencial aqui em Salvador fazer isso aí. Em todos os notebooks a gente faz, porque é o principal problema de quebra de carcaça, é esse daí de dobradiça enferrujada, oxidada. No geral elas oxidam aqui por conta do sal do mar e acaba dando problema mesmo. Salvador é um lugar que as assistências ganham com o reparo de carcaça, porque aqui é demais. Acaba quebrando as dobradiças, fica muito rígida e o pessoal acaba não fazendo a manutenção como deveria, né? Então aí fica difícil. Uma hora vai forçar e quebrar. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que para colocar esse flat aqui, para retirar tranquilo com a placa no lugar. Porém, para recolocar esse flat, precisa não, mas é melhor que a placa esteja solta. Por que eu estou falando isso? Esse flat ele fica muito curtinho aqui e acaba dificultando na hora de encaixar. Quando vocês forem fazer, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Mas eu vou retirar para evitar qualquer tipo de dano. Aqui é o flat, vou retirar aqui de volta a placa. Deixa eu ver se eu tenho algum parafuso. Não. Então eu vou colocar esse flat aqui, ó, com a placa mãe solta. Foi algo que eu esqueci completamente na hora que eu fui montar aqui a placa mãe. Passei o álcool isopropílico, o limpa contato, e acabei esquecendo por completo de fazer isso. Encaixei aqui, agora sim fechei. Eu vou encaixar essa placa lá no lugar para evitar qualquer tipo de avaria no cabo flat. Claro que também para esse processo aqui, para encaixar de volta, fica um pouquinho mais complicado, mas vocês vão perceber que se fizer dessa forma aqui, é ainda melhor do que tentar com a placa mãe já no lugar. Já encaixei aqui uma parte, deixei ele só dar o último clique. Vamos ajustando aqui que ela vai chegar para o seu lugar, ok? Aqui já foi. Estamos aqui com o touch perfeitamente, touch não, o flat perfeitamente ajustado no seu lugar como deve ser. Agora eu vou recolocar isso aqui, que é o dissipador de calor, e prender novamente os parafusos da placa mãe para evitar ficar solta, acabar batendo em algum contato metálico e dar algum prejuízo para o cliente. Todos os parafusos presos. Agora os do dissipador de calor, que é do processador aqui, também mesmo processo, ele tem uma numeração. Essa daqui começa do lado de cá, é o número 1, então começa por aqui. A maioria faz um X, mas esse daqui ele não tem 4 parafusos, não tem como fazer um X. Então aqui vem no 2. Não precisa também arrochar muito esse parafuso, porque é uma região muito crítica. Perto do processador tem trilhas muito finas, então não precisa atochar mesmo aí a chave para ver doer não, porque não precisa. É só para prender o dissipador, só para fazer uma pressão no dissipador ali, então não precisa nada de um arroxo muito grande. Essa é uma região que, se fizer uma força muito grande, pode quebrar uma trilha e um abraço, a placa mãe já era. Muito difícil reparar esse tipo de coisa aqui. Da recolocação dos alto-falantes, o lado que fica maior, tem um cabo maior, é o lado de cá. Aqui tem um cabo menor, faz o encaixe certinho aí das borrachas para não ficar vibrando, como eu falei, não ficar com um som ruim por conta de besteira. Faz o encaixe aqui certinho. Vou até reconectar já eles aqui, os alto-falantes. A plaquinha aqui para reconectar esse, que também é a placa de ligar o aparelho. Primeiro precisa colocar aqui por baixo. Coloquei aqui, vou prender nos seus 2 parafusos. Também tem a mesma marcação, tem aquelas setinhas, são essenciais esse daqui ter 2 parafusos, porque
Se não tiver os dois parafusos, essa plaquinha ela acaba não permitindo você ligar. Esse é um aparelho com botão power bem fininho, e se não tiver no lugar certo essa plaquinha aqui, e não tiver bem presa, tem até umas abinhas de plástico aqui para prender também, se ela não tiver bem presa, acaba que dá problema de você ligar. Você vai ter que pressionar muito forte para ligar, o botão não vai ceder do power. Então é importante que vocês coloquem os dois parafusos, não percam esses parafusos daí. No geral, se precisar retirar, retira um da placa-mãe e coloca lá os seus dois parafusos, para não ter problema quando for tentar ligar o aparelho, ficar com uma dificuldade muito grande. Esses daqui que eu estou colocando são os cabos do Wi-Fi. Essa placa ela tem uma peculiaridade de colocar, não ter aquele Wi-Fi solto, aquela plaquinha de Wi-Fi, que se você é do tempo mais antigo, você com certeza conhece. Tem umas placas que tem a possibilidade de colocar o slot aqui do SSD, não, do Wi-Fi. Tem uma plaquinha mesmo de Wi-Fi que você coloca ali, mas essa daqui ela já vem soldada, é uma peculiaridade da Samsung. Poucas marcas utilizam isso aí, mas é isso. Essa daqui já é soldada, só coloca os cabinhos aqui no lugar. E o cabo flat tem uma marcação de M aqui, esse M quer dizer placa-mãe, e aqui o S, não sei, enfim, mas o S é do lado de cá e o M da placa-mãe. Eu já vou conectar e mostrar para vocês. Finalmente está de volta aqui a tela. Para conectar aqui a tela no aparelho, ó, eu vou até aproveitar antes, eu vou fazer uma limpeza, porque está com muita poeira. Na hora de colocar o óleo, essa poeira aqui ela não ficar junta com o óleo, e aí vai acabar perdendo a eficiência. Mas tudo limpinho ali na dobradiça, ó, eu vou encaixar isso aqui assim. Eu não sei se vocês entenderam, eu retiro a tela para não fazer nenhuma pressão na tela na hora de retirar os rebits. Faz muita pressão mesmo, muita força que tem que utilizar, e aí eu retiro sempre as telas aqui. Se não houver a possibilidade, o que é muito difícil, eu mantenho, mas na maioria das vezes eu retiro as telas. Esse daqui está com uma pressão um pouco maior, mas nada que o óleo não resolva. Não está com a pressão a mais que eu precisar afrouxar, mas se fosse de afrouxar é esse parafuso aqui, esse parafuso não, essa porquinha. Dá para afrouxar dos dois lados, tem, olha só, aqui no cantinho também. Eu vou colocar só um pinguinho de óleo de máquina. Vou colocar aqui um pinguinho de óleo para também não ficar saindo esse óleo pela parte do teclado aí, depois a pessoa carregando seu aparelho, não acabar virando e saindo esse óleo. Então um pinguinho só já é mais do que suficiente. Falei para vocês do upgrade, vou buscar aqui a memória. Aqui está a memória lacradinha, essa é uma 8 GB 2666, uma memória que a gente já utiliza em aparelhos da Samsung há algum tempo, de uma boa marca, não tão conhecida aqui no Brasil, mas de uma boa marca. A gente utiliza bastante essa memória aqui em aparelhos da Samsung. Olha só, uma memória 100% nova. A maioria das vezes, a menos que a gente informe ao cliente, mas a gente sempre utiliza peças novas. Memória não é algo que dá problema. Poderia ser usada, a gente não falar, mas se for de ser usada, se o cliente preferir assim, economizar de alguma forma, a gente sempre avisa. Mas aqui é uma memória 100% nova e também um SSD 100% novo. Se, como eu falei, se for o caso, a gente avisa o cliente, ó, não é novo, tá? A gente dá um desconto. Mas aqui nesse upgrade serão upgrades com peças 100% novas. Agora os parafusos das dobradiças são 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês que também tem uma setinha com algumas indicações falando de onde é que estão os parafusos, ó. Tem 3, são 3 de cada lado, ok? Os 3 que tem a setinha, vocês colocam esses parafusos aí. A última etapa, vamos retirar esse HD de 1 TB cansado para colocar um um SSD. Deixa eu até tirar aqui esse cabinho flat. Para retirar, ele interessante, ele vem aqui com uma fitinha para impedir a saída
acidental desse SSD desconectar, né? De forma acidental. Vocês viram que foi muito fácil retirar. Não percam isso aqui, porque não é barato. Embora esse aparelho dê a possibilidade de colocar um NVMe, mas não é barato. E até uma outra dica que eu passo aqui para vocês, esse aparelho, alguns deles aceitam SATA, o NVMe M.2 do tipo SATA. Eu não sei porque, ou se foi marca ou se foi lote, mas alguns deles aceitam, alguns deles simplesmente não aceitam. Talvez aí seja uma incompatibilidade entre o SSD e o aparelho, mas atentem a isso. Não é desse formato SATA aqui, que é o que nós vamos utilizar, que é o padrão, tamanho igual ao do HD, também novo, né, galera? A gente utiliza aqui peças novas, não faz sentido o cliente querer um bom desempenho, a gente utilizar peças usadas, um HD com muito uso, aqui de uma marca bem confiável da Alexa, é um fornecedor que nós temos, muito bom SSD por sinal, não ganhamos nada da Alexa para falar isso, mas esse aqui é um SSD realmente muito bom. Se vocês quiserem comprar, é uma das marcas que eu mais recomendo. Nós temos SSDs aqui da Alexa trabalhando há 3, 4 anos sem nenhuma dor de cabeça, enquanto outras marcas famosinhas aí nós já utilizamos e às vezes dá dor de cabeça. Claro que isso aí acontece, né? Mas SSDs da Alexa são muito, mas muito bons mesmo. Podem adquirir, se vocês quiserem adquirir, de olhos fechados. Agora conectar isso aqui. Vou reconectar essa fitinha, ela perde um pouquinho aí da cola, mas é isso, é melhor do que nada. Isso aqui vem aqui. LED conectado. Só fechar. Agora colocar aqui os parafusos e eu já volto. Como última etapa, vou prender aqui a bateria. E o último parafuso aqui também que faltou, esse daqui, que é um parafuso auxiliar do dissipador de calor. Ele pega tanto o dissipador de calor quanto a ventoinha. Pronto, tá bem preso. Agora passando para a bateria. Prender aqui também não tem segredo nenhum, só prender nas abinhas. Aliás, tem segredo sim. Muito cuidado com essas abinhas se vocês têm aparelhos mais antigos, porque costumam quebrar. Então também, mesma dica que eu dei em outros lugares, não precisa arrochar muito. Chegou aí no curso do parafuso, não precisa forçar, porque está presa a bateria, não precisa fazer mais do que o necessário. Aqui eu já concluí, vou reconectar a bateria, né? Isso aqui é muito importante, claro. Reconectei aqui a bateria e vou pegar aqui a tampa, vou fazer uma pressão para baixo nas extremidades, olha só. Vocês podem ouvir aí o clique. Isso daqui é para aquelas travas plásticas que eu falei lá no começo, para que fiquem bem presas. Tudo bem preso aqui, porque se não tiver preso, quando eu colocar o parafuso, vai forçar esse suporte aqui do parafuso, e isso aqui para recuperar é ruim demais, é péssimo para recuperar, nem sempre fica 100%. Então pressione, tenha certeza que tudo aqui está bem fechado, para depois parafusar. Agora, como última etapa, colocar as borrachas. Elas vieram aqui, te devolve do jeito que veio. Vou abrir aqui o aparelho. Ficou até um pouquinho suja aqui a tela. Eu vou mudar a posição para mostrar para vocês como é que tá. Agora aqui com o aparelho,
já aberto, vejam que a tela até ficou com um pouquinho de sujeira. Essa sujeira aí, galera, é do teclado, não tem muito o que fazer, do teclado antigo, tá? Esse teclado aqui novo não tá sujo, a gente fez a limpeza interna, mas essa sujeirinha aí ela fica. Como eu troquei a memória, não é nada incomum que demore um pouquinho de ligar, até ligou mais rápido do que eu esperava. Já mostrando aqui para vocês qual é a configuração desse aparelho, olha só. É um i3 de 7ª geração, o máximo do clock dele é 2.7, os 8 GB de RAM, e temos aqui o nosso SSD de 240 GB funcionando perfeitamente. Esse daqui vou fazer a formatação completa, já vem com serial inclusive na placa mãe, então eu não preciso craquear, não preciso fazer nada. Ele tem um serialzinho aqui na placa mãe, então tranquilidade para fazer a instalação 100% original do Windows. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esquece, se inscreve aí no canal, curte este vídeo, porque nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como esse aqui, meu povo, para vocês, com qualidade de imagem, com iluminação top. A gente sempre, tudo que a gente ganha aqui no canal, a gente reinveste. É um canal que está em crescimento, então se inscreve aí, porque esse vídeo aqui foi uma aula de como fazer manutenção e troca de teclado em notebooks com teclados rebitados. É isso aí, galera. Ótima semana para todos e até o próximo vídeo.